Santa Catarina vive uma forte estiagem há 4 meses. É o fenômeno chamado Laninha, que volta a castigar o estado, deixando 86 municípios em situação de emergência. As regiões mais afetadas são o oeste, o extremo oeste e o meio oeste. Os prejuízos vêm sendo computados na produção de suínos, aves, peixes, na produção de leite e nas lavouras, e já somam 500 milhões de reais. Em algumas localidades, chega a faltar água para o consumo humano. A população rural vive o drama de ver animais morrendo por falta de água, e os consumidores já percebem os efeitos da seca nos preços de produtos, como o frango, por exemplo. Os reflexos desta estiagem deverão ser sentidos pelos próximos 2 anos. As perdas na safra de milho chegam a 60% em algumas propriedades. O milho é o principal insumo da cadeia do agronegócio, utilizado desde a alimentação animal até a indústria de alta tecnologia. O Estado terá que exportar maior quantidade do cereal, elevando ainda mais os custos de produção. O governo federal, estadual e municipais têm liberado recursos emergenciais para atender os produtores e lançado programas especiais de crédito. União importante para que sejam evitados novos cenários como estes. A situação, como você acaba de ver na reportagem, é realmente grave no oeste, extremo oeste do estado, e algumas outras regiões também já vêm sentindo os efeitos da prolongada estiagem. E é por isso que o Parlamento Debate vem mais uma vez ao oeste de Santa Catarina. Estamos em Chapecó para a realização de mais uma edição especial para tratarmos exatamente desta questão, a seca que atinge essa região e com uma certa frequência. Então, o que é preciso ser feito? Poderes públicos unidos no sentido de até mesmo trabalhar mais efetivamente com os agricultores, mudando a cultura dos mesmos para a necessidade de guardar a água da chuva para utilização nas suas lavouras, a necessidade de maiores reservatórios, irrigações especiais e a preservação dos nossos mananciais. Nesse Parlamento, o debate especial com relação à estiagem que atinge o oeste e extremo oeste de Santa Catarina. Está mais uma vez conosco o deputado Mauro de Nadal, ele que é do PMDB, ele é membro da Comissão de Agricultura do Parlamento Catarinense e também da Frente do Cooperativismo. Obrigada, deputado. Ainda conosco o presidente da Cooper Central Aurora, Mário Lanslaster, muito obrigada também pela participação. Nesse nosso debate, Ricardo Lunardi, que é secretário municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural, que é do município de Chapecó, município polo aqui da região oeste, e ainda Jurandir Gugel, ele que é delegado federal do Desenvolvimento Agrário em Santa Catarina. Muito obrigada, senhores, pela participação nesse Parlamento Debate Especial. Vamos sim falar de futuro, o que precisa ser feito para que a gente possa evitar realmente essa situação que estão vivendo os nossos agricultores, os reflexos que poderão acontecer na economia desta região e, por consequência, em todo o estado. Deputado Mauro Nadal, o Parlamento está atento a essa questão, por isso frequentes reuniões e debates já vêm sendo realizados. O Parlamento Catarinense, os 40 deputados, estão sensíveis a esse problema que a região do oeste catarinense enfrenta. Diga-se de passagem, entra ano, sai ano, com raras exceções, todo ano nós temos esse problema, o problema da estiagem que acaba colhendo parte da nossa produção, mas que acima de tudo acaba trazendo um transtorno muito grande às nossas agroindústrias, porque a gente perde em produtividade, a nossa criação acaba reduzindo a produção, tanto é o leite quanto o suíno, aves, né? E isso tudo tem um impacto muito forte, porque no primeiro momento esse impacto está lá na casa do nosso agricultor e, em consequência, em efeito cascata, amanhã ou depois, esse efeito também está na cidade e o nosso comerciante acaba sofrendo com os efeitos da estiagem. E o Parlamento Catarinense tem realizado vários debates, inclusive semana que passou nós estivemos na Comissão de Agricultura conversando com vários representantes de ministérios do governo federal e também com o nosso secretário de Agricultura, João Rodrigues, que expôs tudo aquilo que o governo catarinense vem fazendo para tentar amenizar os impactos da estiagem. E nós mesmos, no período do recesso, eu particularmente, durante o mês de janeiro, realizei em torno de 161 reuniões, pequenas reuniões aqui na nossa região, basicamente todas elas no interior, eram 14, 15 reuniões por dia, justamente para fazer uma avaliação com os agricultores do impacto de todo esse processo e das alternativas que nós poderemos construir juntos para que no ano que vem, porque os dados estão aí,
Provavelmente teremos novamente estiagem, para que no ano que vem nós possamos estar mais prevenidos a esse problema e com isso reduzirmos os impactos de todo o processo da falta de água. Mário Lansdorfer, também mais uma vez obrigado pela presença. Como isso já vem afetando, como a estiagem já vem afetando a produção e consequentemente a produção, as agroindústrias, né, o agronegócio em Santa Catarina, e essa ameaça que se fala tanto e que se teme de repente, as nossas indústrias migrarem? Primeiro, negócio de seca e enchente, isso é histórico, é bíblico. Se alguém lê a Bíblia, vê que houve a Arca de Noé. Então deu uma enchente muito grande, não sei onde, mas que deu, né? E que deu secas, já deram muitas secas, e se você ler também a Bíblia, na história de José do Egito, também conta de que houve 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras. Isso a gente sempre diz para os agricultores também. 2 anos atrás nós vivíamos um período de vacas gordas, agora é uma vaca um pouquinho mais magra, né? Mas é claro que o agricultor deve se preparar, protegendo melhor as vertentes, protegendo melhor também os riachos. E agora, com a renovação do Código Ambiental, vamos ver se a margem do rio que tem que ser preservada é 30 metros, é um pouquinho mais complicado para nós, porque são pequenas propriedades. Agora, se vier para 15 metros, nós podemos voltar a fazer açudes a 15 metros do riacho. Aí ameaça... Aí você tem mais reserva de água. Porque hoje, se alguém ouve um trator roncando perto de um riacho, já vem a polícia ambiental aí, porque é uma denúncia que alguém está fazendo algo errado. Mas vamos ver como é que vai ser aprovado o código. Aí, se os agricultores puderem fazer algo a 15 metros dos riachos, dá para fazer açudes, criar mais peixes, preservar e ter mais água disponível para a época da necessidade. E é claro que essa proteção dos 15 metros tem que ser perfeita. Tem que ser perfeita, não pode, tem que deixar a floresta vir sozinha ou plantar alguma coisa também para que haja essa reserva. A reserva tem que existir, nós temos que proteger. E também temos uma obrigação, produzir sem poluir. Esse que é importante. E eu lhe pergunto, se isso não for feito, se algo não for feito nesse sentido, nós corremos esse risco do agronegócio ter sérios prejuízos. Continua correndo esse risco, e se as agroindústrias estão com o umbigo virado para o Brasil Central, lá onde está o milho, não é talvez tanto por causa da seca, é por causa da falta de uma infraestrutura nacional. Ou seja, trazer milho do Mato Grosso para cá de caminhão é muito luxo, é muito caro. Não dá mais para continuar, temos que ir para lá. Esse ano Santa Catarina tem que trazer por volta de um pouco mais de 3 milhões de toneladas. Põe isso em cima de um caminhão e vê que fila de caminhão. Acho que esse ano vai dar daqui a Belo Horizonte uma fila de caminhões para puxar milho. Secretário Lunardi, também muito obrigada pela sua presença. E o que é preciso se fazer? A união do poder público, né, em todas as suas esferas, e até mesmo uma mudança cultural do próprio agricultor, que precisa pensar o seu futuro? Quero cumprimentar a ti, primeiramente, o seu Mário, Jurandir e o deputado Mauro, e a todos os telespectadores da TVAL. É com satisfação que a gente os recebe aqui. Acho uma ação muito importante para que a gente leve para todo o estado, né, e todos os demais de outros estados que puderem assistir, né, as demandas que nós temos aqui na nossa região oeste, cuja base de sustentação socioeconômica nossa é o agronegócio, né, e por isso a gente tem que ter muita atenção, né, principalmente a estiagem. O agronegócio é o que mais é impactado, né, quando há estiagem. Nós temos que realmente ter ações efetivas, né, e definitivas em relação à questão da estiagem. Aqui no município de Chapecó, nós conseguimos minimizar alguma coisa em relação ao atendimento a comunidades, em função de que o município investiu em redes, 50 quilômetros de redes de água para abastecimento humano, e poços artesianos naqueles casos em que a gente não conseguiu usar as fontes superficiais preferencialmente indicadas, né, para fazer o abastecimento. Mas não foi suficiente, né? Hoje a maior demanda que nós temos aqui é para a água para consumo animal. A demanda cresceu muito nos últimos anos em função, primeiro, da ampliação, né, da avicultura, da suinicultura e principalmente do gado de leite, que utiliza bastante água, né?
Nós estamos extremamente tecnificados nessas áreas de produção, por isso é que as agroindústrias do leite agora estão se voltando aqui para essa região, porque sabem que nós temos potencial aqui de produção, somos capacitados tecnicamente, já de uma escola que tivemos com a avicultura e suinocultura, né, seu Mário? Nosso produtor aí, ele aprende facilmente a absorver tecnologias. O que eu acho que nós temos que aprender agora é trabalhar com a questão da estiagem. E eu acredito que é possível. Nós tivemos em torno de 2.000 milímetros de água no inverno agora, né? Na verdade, nós temos água. O que a gente tem que aprender a fazer a preservação em primeiro lugar, fazer o aproveitamento dessa abundância de água de chuvas que nós tivemos com as cisternas e reservatórios de água. Além disso, a irrigação. Para o reservatório de água, é necessário, como o senhor Mário falou, que agora a gente, analisando o Código Ambiental que a gente espera em breve esteja em vigência, né, a gente consiga daí fazer as adequações nas propriedades para ampliar o número de reservatórios que nós precisamos aqui na nossa região. Esses reservatórios aqui, o senhor Mário me corrija se eu estiver errado, a grande maioria deles, nós temos em torno de 800 açudes aqui no município de Chapecó, 800 a 900 açudes. Eles foram feitos lá numa época que tivemos um programa aqui de piscicultura no município, forte, muito importante, e que foi lá na década de 70, 80, né, que teve estímulo para isso, e são os mesmos. De lá para cá, o mesmo. Depois disso, em função das restrições na área ambiental, né, houve um desestímulo muito grande e medo de qualquer técnico, qualquer produtor rural de investir em fazer. A burocracia é tanta que você acaba sendo desestimulado a fazer isso. Agora isso aí está fazendo falta nesse momento. Se nós não tivéssemos tido talvez esse lapso aí, né, de tempo aí sem investimento nessa área, nós talvez não tivéssemos tanto problema de reserva de água, né, já da água existente, né, não precisaria, que nós temos água, na verdade, nós não sabemos aproveitar o potencial hídrico que nós temos. E é isso aí que eu acho que nós devemos buscar todos juntos nessa conversa desse tipo aqui, eu acho que juntando esforços, né, não fazendo conversas dissociadas, buscando o governo federal, estadual, prefeituras e a sociedade como um todo, a área técnica, buscando soluções definitivas, né, para trazer tecnologias de irrigação, para fazer reservatórios de água de uma forma ou de outra, né. Eu só gostaria de colocar que nós temos Israel, Arábia Saudita que produzem no deserto. Agora nós vamos perder, então, né, com toda essa condição hídrica que nós temos de sol, de água aqui, nós não podemos ficar à mercê, né, do tempo com tanta água que nós temos nesse período que dá a chuva aqui. Jurandir Gugel, obrigada também pela presença e em nome do governo federal, né, você nos representa aqui, eu lhe pergunto, recursos temos disponível, tanto para mais tecnologia para o campo, como um apoio, um auxílio mais imediato ao agricultor. Mas a gente tem que considerar que a burocracia é um grande entrave em todo esse processo. Nós, de parte do governo federal, e especialmente na questão do MDA, né, que está coordenando, gerencia as políticas de apoio à agricultura familiar, e onde nós aqui em Santa Catarina temos mais de 90% das operações do crédito rural voltada à questão da agricultura familiar, no custeio, no investimento, temos primeiramente buscado o mecanismo de consolidar a questão da proteção da produção. O crédito por um lado, um segundo passo, reorganizamos e implementamos o seguro da agricultura familiar, ou Proagro+, né, de forma a dar uma proteção ao agricultor que vai buscar o recurso para implantar as suas lavouras, né? E nesse período de 2004 para cá, que foi a outra grande estiagem, grande seca aqui na nossa região, já foram canalizados, a princípio, o que nós vamos fazer agora, a tendência de 2012, mais de 120 milhões de reais que foram pagos, né, do seguro da agricultura familiar. E também uma outra questão que nós resgatamos foi a questão de pagamento em dia, né? O Proagro, o seu Mário, que é do sistema cooperativista, acho que viveu os anos 80 e 90, onde o Proagro estava assim, meio que desmoralizado, né? Porque não honrava o pagamento do seguro, né? Então nós fizemos um grande passo ali. Segundo, então, colocar para ti, Maria Helena, que
não há problema de falta de recursos, né, nas linhas de crédito da agricultura familiar e as demais também, né? Nós temos hoje uma política de juros bastante em conta, eu diria, né? Toda essa infraestrutura possível de ser financiada ou necessária a ser financiada para viabilizar o armazenamento da água, né, a captação da água, né, ela é possível dentro das linhas que o PRONAF, né, que é o Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar, ele prevê, são perfeitamente financiáveis, né. Nós temos uma questão também cultural, vamos dizer assim, de que nem sempre a gente pensa nas horas da abundância, né, no sentido de se estruturar. É um aspecto, né. Um outro é que nem sempre, às vezes, a própria rentabilidade das cadeias produtivas, elas permite os investimentos também. Então a gente também tem que ponderar essas questões, né. Embora hoje, atualmente o juro dessas linhas várias que o PRONAF oferece é de 2% ao ano, né, que seria mais ou menos 1/3 da inflação, então na verdade é um juro negativo, né. Mas eu acho que o setor, né, produtivo da agricultura familiar, ele tem uma demanda que é estruturante do processo de produção, né, que é esta base, né, da garantia, né, da questão do fornecimento de água para colocar. Como já foi falado aqui pelo secretário Lunardi, não há problema de precipitação. O volume de chuva que nós temos ele é suficiente para nós termos água de sobra, né? A questão é nós buscarmos então esse conjunto de ações, soma de esforços, né, entre os próprios agricultores, né, mas governo federal, governo estadual, prefeituras municipais, né, as organizações que representam os agricultores e suas famílias, né, de forma a que a gente possa estar potencializando esse conjunto de ações que estão hoje disponíveis, né? Perfeito. E eu diria assim, falasse na questão da burocracia, né? Nós avançamos muito já nos últimos anos, né, na simplificação das coisas, né? Temos que ter um bom embasamento técnico nos projetos, que é uma demanda que nós precisamos, acho que, aperfeiçoar, né? E também, claro, os agentes financeiros todos, né, ter esta condição de poder analisar bons projetos por um lado, né, as linhas de crédito estão disponibilizadas e perceber esta parceria, esse esforço conjunto, né, claro, para solucionar um problema que já foi falado aqui, né, é cíclico. A cada alguns anos nós temos períodos sem chuva, nós temos que o efeito, né, nos planejar para enfrentar isso, né. Seu Mário, como é que trabalham as cooperativas nesse sentido de apoiar o agricultor nessa busca de mais tecnologia? Tem programas específicos, com certeza, quanto à própria captação da água? Tem programas específicos disso, inclusive tem programas com a família do produtor rural, com o jovem rural também, capacitação para que eles produzam um padrão. O nosso sonho, e vai se realizar em poucos anos, é que nós tenhamos o melhor leite produzido no Brasil, aqui no oeste de Santa Catarina, que sejamos uma referência em qualidade de leite. Já melhoramos muito e vamos melhorar mais ainda. Então, esse padrão, a avicultura é um exemplo, suinocultura é um exemplo. Então, esse padrão ele é muito importante, muito bom. E aquelas famílias que se propõem a seguir as orientações, não tem problema nenhum. Elas vão indo bem, cada vez melhor. Aquelas outras que não querem seguir, estão alijadas automaticamente. Assim como qualquer ser humano está alijado de qualquer atividade que ele esteja fazendo e não faça de acordo com aquilo que deve ser feito. Agora, deputado Mauro, vamos falar um pouquinho também do apoio nesse momento do próprio governo do estado a essa região, a todas as regiões que estão sendo afetadas pela estiagem. Está havendo uma certa parceria entre o governo do estado e o governo federal nessa liberação de recursos? Olha, o importante é frisar isso, né? Primeiramente, a rapidez com que o governo do estado respondeu a esse problema da estiagem e a sintonia entre o governo do estado, o governo federal e municípios. Isso é muito importante, porque nós não podemos, de forma alguma, no momento dessa natureza, ficarmos aí a olhar partido político, quem administra município A ou B.
Nós temos que buscar soluções. E nisso o governo federal respondeu de imediato. O governo do estado, já no início do mês de janeiro, disponibilizou recursos aos municípios para a contratação de caminhão-pipa, para atender principalmente o nosso interior. E também o governo do estado tem lançado, e através do programa Juro Zero, importante fonte de recurso para que o agricultor possa construir a cisterna, fazer essa precaução, né, para que no momento que ocorra a falta de água por falta de chuva, nós tenhamos os reservatórios, todos eles em condições de atender a demanda do interior. Então, o nosso agricultor que cria gado de leite ou gado de corte, que também já tem encontrado um destaque muito grande aqui na região, ou aves ou até mesmo suínos, ele vai perceber que hoje é uma ferramenta necessária a cisterna. Até mesmo tenho escutado por diversas vezes o nosso presidente da Aurora falar de que as nossas cooperativas estão preocupadas com esse processo e no momento da liberação de novas cotas já está solicitando aos nossos agricultores, juntamente com a construção do novo aviário Chiqueirão, o reservatório de água para captar essa água da chuva, para não ocorrer problemas neste período. Ele acontece ou dezembro, janeiro ou janeiro, fevereiro, mas são 2 meses por ano que nós não temos a chuva em abundância como o inverno, os outros 10 meses que nós temos no ano. O que é que eu acho que seria necessário nesse momento? Nós temos a IPAGRE bem organizado em todo o estado de Santa Catarina, faz um trabalho maravilhoso, tem um corpo técnico bem preparado. O que nós precisamos neste momento é que a IPAGRE vá ao encontro dessas famílias de agricultores, porque a IPAGRE tem mapeado todo o interior do nosso estado catarinense. Então sabe onde é que tem o agricultor que mais produz, aquele que mais tem vaca de leite, aquele que investe mais em aviário, e vai lá fazer um trabalho de conscientização para que esse agricultor se use desse recurso que o governo está colocando. Porque nós temos aí recurso para a construção de cisterna num prazo de 2 anos de carência e mais 8 anos para devolver. Então é um dinheiro de graça que está sendo colocado à disposição do nosso agricultor. Agora, se ele não for motivado, se ele não for incentivado a fazer esse investimento, você pode ter certeza que veio melhorar para a dor de cabeça, passou a dor de cabeça, esquece o problema e no próximo ano estamos aí, prefeitos, governo do estado, governo federal, correndo atrás de água para colocá-la na propriedade. Perfeito. Nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta aqui pela TVAL e também pela rádio AL Online, discutindo, né, as soluções e os problemas advindos com essa estiagem mais prolongada, mas principalmente como a gente pode prevenir, né, evitar que o agronegócio de Santa Catarina acabe tendo prejuízos significativos. Pequeno intervalo, a gente já volta. Voltamos pela TVAL e pela Rádio AL Online com o Parlamento Debate Especial. Mais uma vez na região oeste, falando agora sobre a estiagem que está deixando autoridades do setor bastante preocupadas e a população. Afinal de contas, desde dezembro não chove suficiente na região tanto oeste como extremo oeste do estado. E chega a faltar em algumas localidades até água para o consumo humano. Isso realmente precisa acabar, é preciso ações de governo para que a situação seja minimizada e se evite maiores problemas no futuro. Estamos com o deputado Mauro de Nadal, também com o presidente da Cooper Central, Mário Lansnaster, com o secretário de Agricultura do município de Chapecó, Ricardo Lunardi, e ainda com o delegado do MDA, o delegado federal de Desenvolvimento Agrário em Santa Catarina, Jurandir Gugel. Secretário, gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão do abastecimento e realmente as perdas, tomando como base aqui o município Polo, o município de Chapecó. Pois não. A questão do abastecimento, nós, com a seca agora, nesses últimos dias, realmente intensificou, né? Cada vez mais rápido o aumento da necessidade de água nas propriedades, né? Nós estamos aí abastecendo em torno de 200 mil litros por dia, né? Atendendo hoje a 47 locais diferentes, né? No município de Chapecó, tá? E temos capacidade aí de em torno de mais 60 mil litros aí com os equipamentos que nós temos, né, para atender caso aumentar
a demanda de água. São, né, os carros-pipa que nós recebemos levando. O que tem nos ajudado, nós recebemos da Defesa Civil do Estado, agora tanques, para serem colocados em cima de caminhões basculantes com capacidade de 10 mil litros, daí, né? São 2 tanques de 5 mil litros. Kit estiagem, né? Kit estiagem que veio realmente bem a calhar isso aí, né? E que se caso aumentar a necessidade, nós temos mais para 60 mil litros, né, para fazer o transporte com os nossos próprios caminhões, né? Isso aí nos dá economia também, né? Isso é muito importante. As perdas, a verdade é que nós temos uma perda bastante significativa momentânea, mas nós temos que entender, e daí que nós vamos ter que conversar aí, porque vai refletir na frente, né? Desde a parte reprodutiva, principalmente do gado leiteiro, que vai ter reflexo, né, de estresse calórico, da falta de alimento adequado agora, baixo score corporal, né? E depois aquele milho que nós temos que seria para ser guardado para silagem hoje, né, nesses meses agora que é feita a silagem, né, que é aquela reserva de comida nos silos trincheira que a gente, né, com fermentação anaeróbica, né, que é muito comum aqui na região, que é a reserva que nós temos para o inverno, né? Com essa situação, essa capacidade de estocagem diminuiu bastante, né? Em torno de, vai refletir, o que nós temos de perda hoje vai faltar mais tarde, né? Nós temos 40% de perda na produção hoje de milho, né? Somente aqui no município, né? Aqui no município, isso aí vai faltar na frente também de estoque de alimentos. Isso aí vai lá para frente, vai para o inverno, né? Seu Mário, fala-se uma perda aí de em algumas propriedades até acima de 60% nessa safra de milho. Como o secretário diz, é algo que vai sentir nos próximos meses já, né? Com certeza. Nos próximos meses, e hoje já está refletindo no preço do milho. O milho, a 28, como está se pagando hoje, para quem precisa comprar milho, não viabiliza a suinocultura, não viabiliza a avicultura, não viabiliza leite. Por outro lado, o produtor de milho também, ele como teve perda, ele também precisa ganhar o dele, né? Então, o negócio como um todo, ele fica dificultado. E aí é que entra essa possibilidade que eu gostaria que os senhores conversassem até sobre isso, essas possibilidades, então, de incentivos, aí sim, de parte dos governos, o que os governos poderiam ceder em termos de impostos, enfim, tributos, para que a gente possa auxiliar de um momento mais imediato o agricultor. Mariana, eu queria trazer aqui uma informação que ela é interessante do ponto de vista do que também acontece, mesmo com o problema das perdas, né, colocadas, mas voltar um pouco na questão da segurança que hoje, do guarda-chuva de proteção que tem hoje a nível das propriedades, né. Eu tenho dados aqui saiu uma medida do governo para prorrogação com vencimento até 31/7, todos os contratos de custeio e investimento da nossa região, inclusive mais alimentos, né? Nós tivemos um problema de redação lá que está sendo corrigido e vai ser na votação desse próximo mês, na última quinta-feira desse mês do Conselho Monetário, nós estamos fazendo a correção da redação, porque ficou prioritariamente milho, feijão e soja. Então, custeio pecuário, por exemplo, acabou não encaixando, né? Então nós vamos fazer essa correção, mas tem que passar pelo Conselho Monetário Nacional. Então os agricultores podem ficar tranquilos que todos terão o seu vencimento prorrogado até 31/7, né? Mas eu tenho dados aqui do Banco do Brasil, aqui de Santa Catarina, que dá 92% da aplicação do crédito rural, somente 926 contratos de custeio são prorrogáveis até 31/7, né, que não tem Proagro, né? Então, eu diria assim, nós temos que fazer as ações para estruturalmente corrigir o problema, que é armazenar água, não temos outro caminho, é guardar a água da chuva, né? Mas hoje há uma tranquilidade do ponto de vista daquele recurso que está lá no banco, mesmo no investimento, porque a partir deste plano safra último, né, o agricultor, ao contratar o custeio de lavoura do milho e tendo uma prestação, né, do investimento lá na ordenhadeira ou animais que ele tenha comprado, ele também tem direito a fazer o seguro da agricultura familiar ou Proagro Mais também para o investimento. Então, se ele perdeu a lavoura de milho, né, pela seca, mas a renda dele ficou afetada e ele vai ter problema para pagar a prestação do investimento, o seguro também abate parte, o mesmo percentual da perda que ele teve na lavoura, rebate redução da prestação do investimento. Então, acho que são coisas que
dão uma tranquilidade a mais. Por outro lado, a questão é o que nós estamos buscando agora para o próximo Plano Safra. Ele vem muito nessa linha, né, de sustentabilidade. Então, assim, ele vem com uma filosofia, com uma determinação política para que as questões tão faladas de sustentabilidade, então, armazenamento de água, proceder de forma correta lá com os recursos naturais a nível de propriedade, ele venha dentro do Plano Safra da Agricultura Familiar 2012-2013. Né? Então, é um outro aspecto anúncio, né? Importante. Né? Também para trazer assim, informações que eu acho que são importantes, especialmente para quem nos assiste, né? O governo deve soltar uma medida agora nos próximos, regulamentar ou normatizá-la, né? Para fornecimento de milho, né? Inclusive trigo, que tem baixo padrão, né? Para alimentação animal, via a Conab, né? Para poder suprir um pouco e realmente tentar uma minimização desse problema que o seu Mário levantou agora, que é os preços dos insumos, né, para quem produz leite e carne, eles estão num padrão um tanto quanto fortes, né, para dar conta de manter uma rentabilidade, né, um equilíbrio nas cadeias produtivas. Então vem mais uma medida para apoiar isso e a gente espera que tão rapidamente saia esta normatização, a Conab tenha a condição de fornecer aqui no Estado. Seja rápido, né? Seja rápido. E eu queria só, já aproveitando porque o seu Mário conhece muito bem é uma das deficiências que nós temos aqui no Estado de infraestrutura, que é a de armazenagem. Né? Toda vez que nós temos que trazer produtos de fora, nós temos um colapso praticamente na questão da armazenagem aqui em Santa Catarina, pelo consumo, né, pela demanda, né, e que eu acho que é um outro item dentro da sustentabilidade, né, da estrutura que nós temos que também pensar aqui no Estado. Eu iria mais além, Maria Helena, nessa questão. Eu vejo que o principal alimento da nossa cadeia produtiva é ainda o milho, né? Então, para resolver esse problema que a gente está enfrentando entre ano e saiano, seria a construção das nossas ferrovias, ligando Mato Grosso do Sul, Paraná, a oeste, extremo oeste Santa Catarina, aos portos catarinenses. Né? Eu acho que isso aí seria a grande tirada do governo federal, a construção dessas rodovias, dessas ferrovias, porque a partir daí nós vamos baratear o custo e vamos permitir que o nosso produto seja mais competitivo no mercado. É uma forma também de estimular. Agora, nós vamos estimular, nós vamos trabalhar nessa natureza e vamos acabar esquecendo daquele processo que falei há pouco, que é conscientizar o agricultor para a construção das reservas da água que nós temos em abundância, porque aí acaba novamente migrando no mesmo problema. Para vocês terem uma ideia, um animal de leite, uma vaca de leite, ela consome em média por dia 100 litros de leite, porque 83% de água, porque 83% do nosso leite que nós tomamos é justamente água, então tem que ser uma água de qualidade. Então o agricultor precisa ser conscientizado de que tem que investir, porque investindo nisso ele vai investir na sua potencialidade produtiva e o valor agregado dele amanhã ou depois aumenta, porque justamente num período que vai faltar o produto no mercado, ele vai ter condições de atender esse mercado. Então isso é muito importante, isso falando de interior. Agora, se nós pararmos para analisar também os perímetros urbanos, muitas das cidades enfrentaram já nesta estiagem problema de abastecimento de água para as famílias, para a alimentação das pessoas. Nós tínhamos, em 2007, um projeto tramitando na Assembleia Legislativa que buscava a obrigatoriedade de todas as novas construções acima de 50 metros quadrados, de que no momento da elaboração do projeto, o engenheiro seria basicamente compelido a prever um reservatório de água para a captação de água da chuva. Esse projeto acabou indo para o arquivo e no ano passado nós desarquivamos, agora ele tramita novamente. Eu acredito que deve ter vícios de origem esse projeto, mas serve como uma forma de se conscientizar, porque tem muita água sendo jogada fora, água boa, água potável, água tratada. Exemplo, na descarga do banheiro, na limpeza dos prédios, na lavação de roupas, né? Então tudo isso nós poderíamos armazenar e utilizar para esse tipo de água consumo, para esse tipo de consumo. E com isso nós estaremos aí dando uma garantia para o dia de amanhã. O fato é que os nossos mananciais são os mesmos, né? Tem milhares de anos, né? E as demandas de energia elétrica, né?
Eu lembro que quando a gente era criança, tu não trocava a roupa todo dia para ir para a escola, né? Tinha que cuidar da roupa, chegar em casa, trocar a roupa. Quem é que faz isso hoje, né? É lavado roupa, é o consumo de água, hábitos de né? consumo, né? Também. E tudo isso, além do aumento da população e as demandas. Quem gera a demanda é o ser humano, né? A natureza está aí estática, né? E claro que ela passa por uma transformação natural, isso sempre vai ocorrer, né? Sempre ocorreu. Então, nós temos que entender isso, né, e procurar nos aprimorar para desenvolver tecnologias, né, para manter a qualidade de vida, mas economizando água, né? Conscientes, né? Seu Mário, o que o senhor achou desses anúncios, inclusive aí com relação ao governo federal? Eu acho excelente e acho que o produtor tem que aproveitar a oportunidade. Estão aí engajados, prefeitura, extensão rural, cooperativas, enfim, todo mundo está aí para dar uma mão. Agora, se o agricultor não tem vontade, se ele não toma a decisão de fazer na propriedade dele, pouco adianta. Agora, o nosso papel está sendo feito, vamos fazer, vamos orientar. O Jurandir acabou de dizer, juro 2% ao ano, menos, quer dizer, negativo, né? E com prazo bom para pagamento. Por que não aproveita? Né? Eu acho que tem que aproveitar mesmo, fazer um bom trabalho, um bom projeto e bem feito, porque senão daqui a 2 anos não funciona mais. A fazer bem feito, tem técnico à disposição para tudo isso. Agricultor, eu digo o seguinte, agricultor que não procura ou prefeitura, ou a extensão, ou a cooperativa para fazer, é porque não quer. Depois vem chorar na próxima. E as prefeituras não têm condições de ficar puxando água para todo mundo. Então, cada um que é proprietário deve zelar pela propriedade dele, deve procurar fazer. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse bom momento até do próprio agronegócio, né? Como um todo, estamos aí exportando agora pela primeira vez a carne, né? E eu acho que é importante a gente situar o nosso próprio telespectador a respeito dos Estados Unidos, o que... E para a China também, né? Para a China está embarcando casualmente nesta semana. A primeira carga, né? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. É o primeiro conjunto de containers, são 120 toneladas, 120 mil quilos, que estão indo para a China, inclusive ossos. Até osso, tem um container só de osso. Porque o chinês gosta de aproveitar aquele tutano, o miolo do osso, aquele que chama. A aproveitar tudo. Antigamente você fazia muito isso, né? Cidade faz ouro. Aquele dá um buquê especial no arroz, ele faz uma sopa de arroz bastante rala, assim, né? Põe um tempero e vai embora. Mas ele está levando até osso também. Isso é bom, isso é um começo. O chinês, ele é muito bom consumidor de carne suína. A China, pela população que tem, 1.350.000.000 de habitantes, olha aí, ó, é 8 vezes a população brasileira. Quando tem um brasileiro, eu estou aqui para me servir, tem 8 chineses para comer. Claro que tem 8 para trabalhar também, né? Não tenha dúvida disso, né? Então, olha o potencial que é essa tal de China. Então, agora estão indo já os primeiros volumes, né? Dentro das condições que eles querem, dentro das condições que eles precisam. E o chinês hoje, na China, se produz 50% da carne no mundo. E se consome 50%. Então, ele consome muito melhor do que nós. Nós consumimos 15,1 quilos per capita. Ele consome bem mais. Então, o potencial para a China, e um país que vem crescendo muito, tendo um PIB bem melhor per capita, então eles fazem, ele é um potencial de consumo fantástico. O Brasil também está crescendo muito bem, claro. Nos últimos anos 30, 40 milhões de pessoas que consomem mais, mas nós temos potencial para produzir para nós e exportarmos também. E o momento é esse, produzir para o mundo, né? O mundo precisa de alimento e nós temos... Proteína animal, proteína vegetal, leite também, logo, logo vamos exportar. O Brasil é candidato a ser a fazenda do mundo. Se a China é a indústria do mundo, nós somos a fazenda do mundo. E que as maiores propriedades sejam as nossas, né, deputado? Com certeza. Nesse Brasil que se fala, exatamente o que não se quer, essa migração aí na verdade, a nossa região aqui, ela tem a sua base forte da economia na agricultura, e a nossa agroindústria representa muito para a vida do nosso pequeno agricultor. E se a gente parar para analisar, o nosso agricultor aqui vive, né, razoavelmente bem em 5, 10, 15, 25, 30 hectares de terra. Né? Nas reuniões que fiz no mês de janeiro, uma única família disse que não tinha vaca de leite na sua propriedade. De todas, que eu costumo sempre colher algumas informações. Então, para ver o quanto que o leite tem transformado a qualidade de vida do nosso agricultor, tem levado um pouco mais de conforto, de programação dentro da propriedade, porque todo final de mês, ou dia 10,
né? As nossas cooperativas estão lá depositando o dinheirinho do leite na conta, então isso está fazendo com que o nosso agricultor se sinta um pouco mais estimulado a continuar no meio rural. Só que nós não podemos perder este modelo. E voltando novamente a um assunto importante que é a nossa carne suína, eu sou daquela tese que eu defendo, né, todo esse trabalho bonito que a cooperativa Aurora vem fazendo, as nossas cooperativas da região, de colocar nossa carne suína no mercado exterior. Acho que é uma forma maravilhosa de valorizar o que nós temos. Mas nós temos um mercado muito forte aqui no país que precisa ser explorado, né? E venho defendendo isso desde o ano passado, de que o Brasil, através dos órgãos de governo, precisa incentivar um pouco mais o consumo da carne suína aqui. Porque ainda se tem a ideia que a carne de porco faz mal para a saúde. Se fizesse mal para a saúde, país de primeiro mundo não compraria carne suína do Brasil. E pelo contrário, estão comprando. O que é que falta? É estímulo, é colocar as pessoas de que é um bom alimento, é saudável. Nós temos uma demanda de concentração populacional no nordeste do país, São Paulo, que precisa ser estimulado ao consumo dessa potencialidade aqui da nossa região, que valoriza o nosso produto, né? E vejo que as cooperativas vêm fazendo um trabalho nessa natureza e o próprio governo do estado tem lançado na mídia estadual, na hora que faz o convite para as crianças retornarem à sala de aula, também já tem colocado a importância da carne suína. Isso é muito importante, porque nas reuniões que fiz também, esse assunto foi me trazido. Olha que interessante, o nosso estado está fazendo propaganda da carne de porco. Isso é muito bom, valoriza o que é nosso. Um público muito especial, um público que chega em casa e depois muda o hábito familiar, né? Perfeitamente. Porque acaba querendo consumir e muda o hábito familiar. Agora, o secretário Lunardi fala muito a respeito desse próprio modelo fundiário, que é único, né? É modelo, mas esse é o desafio, é manter produtivo, manter. Chapecó, para vocês terem uma ideia, ele tem, a média das nossas propriedades é 18,7 hectares. No município nós temos 3.700 propriedades rurais em torno disso, né? E essa é a média. O território do nosso município, né, é do tamanho de muitas fazendas do norte do país. Nós temos 64 mil hectares, né, o território municipal, né? 1.200 quilômetros de estradas no interior do município. Então, é um modelo que eu acho que é elogiável, né? É um dos melhores modelos fundiários do país, provavelmente, né? Mas, por outro lado, é um desafio, né? Nós temos que ser altamente eficientes, né, nessas propriedades para fazer com que elas tenham verticalização na produção, tecnologia suficiente para tornar elas viáveis, né? Que elas produzam renda, né, nesse pequeno espaço, né? Nesse sentido da manutenção do modelo, que eu acho que é do ponto de vista da democracia, do acesso à terra, nós temos uma boa, a melhor distribuição do país é o nosso estado e assim por diante. Mas eu queria levantar aqui, nós falamos aqui sobre a captação, o guardar, armazenar a água, porque nós temos talvez próximo de 30 mil propriedades aqui no estado que estão os integrados na suinocultura e na avicultura, basicamente, né? Mas nós temos talvez 130 mil propriedades, né? Ou talvez do Rio do Peixe para o extremo oeste, umas 60, 70 mil propriedades, que não tem área construída, né, de aviários e estrutura de terminação de suinocultura, de suínos. Então eles não têm telhados para captação de água como estes têm. Então, acho que nós precisamos, porque esses também estão enfrentando o problema da falta d'água, né? Algumas propriedades que têm uma intensidade maior na área do leite, mas outras nem tanto, né? E eu acho que ali entra a questão de nós termos a condição, do que nós falamos aqui, da captação das águas que escorrem superficialmente, né? Nós sabemos que 15, 20, às vezes 10 dias de chuva, né? Temos córregos que são esporádicos, né, que aparecem nas canhadas, né, da região, e são milhões de litros de água que escorrem lá, nas microbacias, e que nós precisamos pensar, porque nós temos muito mais famílias, né, com inexistência de área de cobertura, né, de captação, né, e também precisamos encontrar formas, então, acho que primeiro assim, adequadas ambientalmente, porque acho que nós temos condição de fazer isso, né? Mas que sejam estruturas simplificadas, baratas, né? Eficientes do ponto de vista da durabilidade, do ponto de vista de que vai valer a pena esse investimento fazer, e esse arranjo, né, das parcerias que são fundamentais. Sem elas a gente não consegue dar passos à frente, né? E acho que aí nós vamos ter a condição de enfrentar, né, irrigar
1 ou 2 hectares, ou seja, de fruticultura, né? Ou na própria pastagem para a produção de leite, né? Acho que isso é uma coisa, nós temos um potencial extraordinário, né? E podemos chegar a milhares e milhares de famílias aqui na região, né? Mariana, se me permite, eu acho que aqui realmente é uma questão de, eu estou vendo que como existe um consenso aqui, que nós, há poucos dias atrás nós tivemos a visita de 3 ministros de Estado aqui no município, né? Todos eles, e o nosso governador, o secretário da Agricultura, todos eles cientes de que nós temos que buscar soluções definitivas para a estiagem. Então, isso aí, existindo essa consciência, eu acho que vai se criar, inclusive, a desenvolver, os nossos técnicos se aprimorar, né, no desenvolvimento de tecnologias para utilizar da melhor forma, né, melhor do que está aí, os recursos hídricos, né? Eu coloco assim, ó, se naqueles... não quero dizer que tenha sido ruim, mas, por exemplo, no Mais Alimentos, né, no programa do governo, se aqueles tratores, nem todos eles fossem adquiridos e se tivesse investido parte desses recursos em irrigação, em cisternas, né, não, é culpa nossa também de não termos mostrado esse caminho, né, de facilitar o acesso, né, a linha de crédito já existe o Pronaf investimento existe, né, e não só para o pequeno, para o grande também, né, recursos para investimento tem, né, que nós temos, eu acho que daí sim trabalhar, canalizar e talvez então para estimulá-los a fazer isso nesse momento, assim, é criar subsídio, redução de taxa de juros, que já é bastante subsidiado, eu acho que é um juro razoável, né, como foi falado aqui, mas talvez criar para que se estimule mais ainda a ingressar, né, nesse caminho de se criar irrigação, cisternas e açudagem, né, se faça um mecanismo de estímulo, né, financeiro, talvez até. Okay. Né? Eu quero agradecer, porque nós chegamos ao final. Quero agradecer muito a presença dos senhores nesse debate. Espero que a gente tenha contribuído, no sentido até, de certa forma, tranquilizar a população de Santa Catarina, de que todos estão trabalhando e pensando o futuro do nosso estado, nesse sentido mais de prevenir, né, os efeitos da estiagem, que, como falamos aqui, vai continuar acontecendo, porque é preciso, sim, investir em tecnologia, na preservação dos nossos mananciais, em novos reservatórios, enfim, irrigação, e isso, ao que parece, pelo menos aqui no discurso, já está funcionando, um pensamento único. Vamos esperar que, na prática, isso tenha efeito realmente para a nossa agricultura, para o agronegócio, para o futuro econômico de Santa Catarina. Muito obrigado pela audiência mais uma vez, pela TVAL e pela Rádio AL. E a gente volta no próximo Parlamento Debate. Agora, com certeza, acompanhem toda a nossa programação e nossos telejornais. Esse assunto continuará, sem dúvida alguma, em nossa pauta. Até o próximo programa.